Boa tarde a todos. O único significado da vida é crescer. Nenhum preço é alto demais para o crescimento. Apenas compreendendo isso, você pode ajudar alguém a crescer. Robert Carlos. Dando então continuidade ao estudo do livro Pedagogia da Presença, em sua parte 2, no item 3, caracterizando relação de ajuda. A professora Laís Esteves nos apresenta então as 10 características de relação de ajuda entre o ajudado e o ajudador, de um modo mais amplo, ultrapassando assim o âmbito das chamadas profissão de ajuda. Primeira característica é o sentimento. A relação de ajuda só tem sentido porque está relacionado com determinada situação pela qual se busca uma solução, implicando um compromisso mútuo, onde ocorre uma interação pessoal, que exige um certo grau de profundidade entre as partes, o ajudado e o ajudador. A segunda característica é a expressão de afeto. Na relação de ajuda, expressa-se afeto, apesar da relevância de fatos cognitivos. São os fatores efetivos que sustentam o processo pela sensibilidade mútua dos participantes, garantindo, então, um equilíbrio entre a relação. A terceira característica é a totalidade. Na relação de ajuda, manifesta-se a pessoa total. A totalidade é a qualidade reparadora da relação, no sentido que os participantes se apresentam e se aceitam como são, ou sejam, autênticos. A quarta característica é o consentimento mútuo. A relação de ajuda só se dá por consentimento mútuo das partes, ou seja, dos participantes. Embora algumas relações estabelecidas por força ou até mesmo por função, no caso de hierarquia, como, por exemplo, patrão, colaborador, no caso de pai-filho, no caso professor-aluno. No entanto, a relação de ajuda só se estabelece satisfatoriamente quando ambos, o ajudado e o ajudador, participam desta relação livremente. Quinta, expectativa. A relação ocorre porque a pessoa que pede ajuda precisa de informação, de instrução, de conselho, de um auxílio, de compreensão e até mesmo de tratamento. E espera que a outra pessoa possa oferecer-lhe isso. Confiança no conhecimento, na competência de quem o ajuda. Isso é essencial na relação. A sexta característica é comunicativa e interativa. A relação de ajuda só se dá pela comunicação e pela interação. Uma e outra são cognitivas e afetivas, de conteúdos positivos e também de conteúdos negativos, e serão estabelecidas pela comunicação verbal e a comunicação não verbal entre os participantes. A sétima característica é a estruturação. A relação de ajuda é uma situação estruturada que começa quando, por consentimento mútuo, o ajudador e o ajudando encontram-se face a face. E a pessoa que pede ajuda percebe que será um agente do processo e não apenas um paciente e que se entrega um ao outro a responsabilidade pelo que venha a ocorrer. No entanto, a competência de quem oferece ajuda é que permite a situação em quem participa e se realiza por meio de experiência vivencial de cada um. A estrutura, ela pode variar segundo o tipo de relação entre as partes, mas será sempre a mesma, constituída por estímulos e respostas, resultante das necessidades de quem ajuda e de quem está sendo ajudado. A oitava característica é a cooperativa. A relação de ajuda é caracterizada pelo esforço cooperativo entre as partes. Esta característica é decorrente da anterior, ou seja, da estruturação, pois o esforço cooperativo começa pela percepção por partes de quem conhece e ajuda, de quem é o êxito do processo, depende também dele. Essa percepção intensifica e aprofunda a estrutura da relação. Quem ajuda e se coloca à disposição do outro, dando-lhe liberdade de aceitar ou rejeitar o que lhe parece apropriado,
favorecendo assim pela seleção de recursos e cobertas de forma mais adequada para a sua atuação. A nona característica é acessibilidade e segurança. O ajudador, ele é acessível e se mostra seguro. Na verdade, a acessibilidade, porque se sente seguro portanto, aberto a estar com o outro, sendo capaz de apresentar-se constantemente estável, atuando como o apoio daquele que se sente, pelo menos naquele determinado momento, um pouco inseguro ou até instável. E a 10ª característica é a orientação para a mudança. O objetivo da relação de ajuda é a mudança. A pessoa modifica-se pela aprendizagem, mediante uma nova percepção de si mesmo, da sua situação e do ambiente. Expressa-se numa mudança de atitude. Essas são, então, as 10 características apresentadas no livro Pedagogia da Presença, na parte 2, no item 3. Quero agradecer a todos, agradecer ao meu parceiro nesse trabalho, o Fábio Batella, e aos demais. Tenham uma boa tarde. Muito obrigado.